Boa noite, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos orar nesse instante para darmos início ao nosso culto. Senhor, nós colocamos a Ti, Pai, os nossos anseios, Pai, os nossos medos, as nossas necessidades e viemos aqui, Pai, mais uma vez, reunidos em Teu nome, Pai, desejando de todo o nosso coração buscarmos cada dia mais o Senhor, Pai, pois a Tua palavra diz que nós o encontraremos se o buscarmos de todo o nosso coração. Fale conosco essa noite, usa, Pai, a vida de cada um aqui dos Teus servos, e nós queremos, Pai, ouvir a Sua voz, no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos declarar mais uma vez, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Graça e paz, meus irmãos. Agora vamos proceder à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler na primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 8 ao 10. Nos diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nesta noite, irmãos, nós vamos refletir sobre sendo perdoados por Deus.
Então, no momento próprio, nós voltaremos a essa escritura da palavra de Deus. Quando cego eu andei, bem perdido, vaguei, sempre longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu para salvar-me por seu imenso amor. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, só perder-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu e honrar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Amém. E como é bom podermos ter essa alegria, né? A alegria da nossa salvação. E ninguém pode nos tirar, né? Vamos continuar louvando e celebrando o nosso Deus e declarando, né, que o inferno não tem poder sobre os filhos da luz. Vamos louvar com as palmas? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vem.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor.
Senhor, como precisamos de Ti, Pai. Sem o Senhor, Pai, nas nossas vidas, nós não somos nada. E nós nos rendemos a Ti, que é o único capaz de nos oferecer o caminho da salvação, que é estreito, que nos oferece obstáculos, adversidades, mas nós queremos, Pai, permanecer fiéis até o fim, Pai. Fale conosco nessa noite e que sejamos constrangidos por tão grande amor do Senhor derramado para com cada um de nós. É no nome de Jesus que nós entregamos todo o louvor, toda a honra e toda a glória a Ti. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu convido as crianças que vão para o culto infantil para estarem aqui à frente. Irmãos, nós vamos orar pelo culto infantil, por estas crianças, para que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo também suas vidas e elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Oremos. Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui celebrando o Teu nome. Este é um privilégio que nos tem dado. Glória ao Senhor. Nós Te adoramos e Te exaltamos no nome de Jesus, nosso Salvador amado. Agora Te suplicamos, ó Deus, por estas crianças e pela liderança que vão estar com elas no culto infantil. Que o Espírito Santo as conduza e que elas cresçam em estatura, sabedoria e graça para com o Senhor e as pessoas. Que elas conheçam a Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. E que o Senhor as acolha e as receba no culto que vão estar dedicando a Ti. Fala conosco nesta noite. Dá-nos a Tua palavra, no nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, nesta noite nós queremos tratar do assunto o perdão de Deus. Todos nós precisamos de perdão divino, porque todos nós somos pecadores. E esta condição de pecadores, ela traz sobre nós uma terrível condenação. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E não é apenas morrer fisicamente, é também a condenação do inferno, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Trevas exteriores onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esta é a consequência do pecado. Mas, principalmente, ficar separado de Deus. Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. E os nossos pecados impedem que Ele ouça nossas orações. João está dizendo aqui no verso 8 do capítulo 1, que se dissermos que não temos pecado nenhum,
nós estamos nos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. No verso 10 ele também diz: se dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos tratando Deus de mentiroso, porque ele diz que todos são pecadores. Mas qual é a esperança que nós encontramos aqui na palavra de Deus? É a esperança de perdão. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode dizer para mim: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus e eu tenho certeza que Ele me perdoou. Isto ainda se aplica a mim? Irmãos, no momento em que nós vivemos hoje, nós encontramos dois tipos de pessoas: aquelas que já foram perdoadas e salvas por Jesus Cristo, mas ainda estão sujeitos a pecar, e aquelas que ainda não estão perdoadas e salvas por Jesus Cristo e se encontram em inteira escravidão do pecado. No primeiro caso, aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus e receberam dele perdão e salvação, não estão mais sob escravidão do pecado, mas ainda estão sujeitos ao pecado, porque carregam consigo um corpo de morte, o velho homem, ou a velha natureza, ou a nossa natureza humana herdada de Adão, a natureza adâmica. E com isto, nós necessitamos de viver sempre uma vida de santificação na luta contra o pecado e a dedicação da nossa vida a Deus por meio de Cristo. E se nós dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e dizendo que Deus mentiu a respeito disso. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: Ele nos chamou para a santificação e não para o pecado, ou para a imundície. E nós precisamos buscar uma vida de obediência, de acordo com a sua palavra, para não pecar contra Ele. O salmista já nos diz isto muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Ele diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Senhor Jesus, em sua oração em favor daqueles que haveriam de crer nele e aqueles que já estavam seguindo a ele como Salvador e Senhor, como o Cristo e Messias de suas vidas, ele orou da seguinte forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O fato é que se há necessidade de santificação é porque existe pecado. Mas Deus não nos chamou para uma vida de pecado. A palavra de Deus diz que aquele que teve um encontro com Ele, e isso é chamado de novo nascimento, ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente no pecado. Aquele que é nascido de Deus não é mais escravizado pelo pecado. Mas afinal de contas, o que é pecado? O pecado é desobedecer a Deus, é rejeitar o propósito que Deus tem para a nossa vida e viver o propósito do nosso coração. Isso significa que necessariamente não tem que ser algo horrível aos olhos da nossa moral humana, mas é horrível aos olhos de Deus por ser desobediência à sua vontade. Não há pecado nenhum justificável. Todo pecado precisa de arrependimento e ser confessado
e o pedido de perdão, Deus vai nos perdoar e nos limpar de todo pecado. A questão não é sermos seletivos em relação às nossas fraquezas e pecados. A questão é se confessarmos os nossos pecados. Significa que devemos confessar todos os nossos pecados. E como o padrão de santidade é o próprio Deus, e o padrão do que é certo e do que é errado é Deus, ou a sua palavra revelada à nossa vida, então pode ser que eu esteja cometendo alguns pecados que eu não sei que é pecado ainda. Ou seja, eu posso estar cometendo pecados na minha ignorância a respeito da revelação de Deus, a sua palavra. E sobretudo, eu preciso olhar sempre para Jesus como um espelho, para que possa refletir através dele a vida de santidade que eu preciso. A palavra de Deus diz que, como num espelho, refletindo a glória do Senhor de glória em glória, até que nós sejamos revestidos de toda a plenitude de Deus, ou de toda a plenitude do próprio Cristo. Então, não só para pecadores perdidos, Deus está falando aqui nesse texto, mas Deus está falando a nós de uma maneira especial. Porque as palavras da carta de João, elas são dirigidas a cristãos. Ele começa a dizer que Jesus é aquele que é desde o princípio, mas ele é revelado pessoalmente, visivelmente, e eles até puderam tocar nele como o verbo de Deus, né, a palavra viva, e que estar com ele é estar com Deus, andar com ele é andar com Deus, e é por ele que nós somos lavados e purificados dos nossos pecados, somos lavados e purificados no sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Essas são as declarações de João na sua primeira carta. Quem é a luz? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Quem é a luz? É o próprio Jesus, como Deus revelado à nossa vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, isso vale para nós também, porque se precisamos e devemos buscar e viver uma vida de santidade com Deus, ela está em Cristo e em obediência à sua palavra. Somos santificados em Cristo no seu sacrifício, pelo seu sangue, mas somos santificados em Cristo pela sua palavra, porque ela nos liberta e nos transforma. Tem tudo a ver com as palavras do Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, é o propósito de Deus, é o desejo dele, perdoar os nossos pecados. Com que base nós afirmamos isto? Quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus para estar para sempre com todos nós, a sua igreja, ele se levantou dentre a multidão e fez uma mensagem de apresentação de Cristo como o Cristo de Deus, o Salvador, e que ele foi morto e que ele ressuscitou por causa dos nossos pecados. E quando então as multidões ali o interrogaram a respeito do que eles deveriam fazer a respeito de tudo isso, visto que eles na ignorância haviam julgado e condenado à morte de cruz o Senhor Jesus, ele disse:
arrependam-se e convertam-se, né, ao Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados ou cancelados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, era a manifestação clara do propósito de Deus, um chamado de Deus, ou um chamado divino para o arrependimento e para ser livre da escravidão do pecado. Mas, sobretudo, abandonar o pecado e ser livre da escravidão dele é o chamado de Deus para uma nova vida. Porque a conversão implica numa nova vida com Deus por meio de Cristo. Uma nova vida que Jesus chamou de novo nascimento. Uma nova vida que a Bíblia chama de ser gerado de novo por Deus na pessoa de Cristo, para fazer parte de uma nova criação de Deus, para fazer parte de uma nova geração de pessoas celestiais, para trazermos conosco as mesmas características da natureza de Cristo como o primeiro de todos estes homens e mulheres celestiais que Deus tem preparado para o seu reino, um reino que Ele tem preparado desde a fundação do mundo. Então compete a mim, compete a você, primeiramente, ter discernimento espiritual para não vivermos em pecado. E se porventura pecarmos, o apóstolo João continua falando em sua primeira carta, em continuidade aí no capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não pequem, mas se porventura pecar, você tem um advogado que é Jesus. Um advogado que se põe em nossa defesa, não apenas pela palavra, mas com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. É isso que João está falando aqui, que ele é a propiciação. O que é a propiciação? Era o sangue do cordeiro que era sacrificado e levado pelo supremo sacerdote até o Santo do Santo. E ali esse sangue era oferecido para perdão, para lembrança e perdão do pecado do povo de Deus. Era o propiciatório, a arca da aliança com os querubins. E ali em cima havia o local próprio para aspergir o sangue do sacrifício. Então Jesus é a propiciação. De que forma? Ele próprio, como Cordeiro de Deus, morto em nosso lugar, derramando o seu sangue, e Ele mesmo, como supremo sacerdote, leva o seu próprio sangue em testemunho da justiça de Deus pelos nossos pecados, para que pela fé nele sejamos então justificados, perdoados e declarados filhos de Deus para a vida eterna. Irmãos, não é para vivermos em pecado. Pecadores incrédulos, não é para continuar na escravidão do pecado. Porque para o incrédulo que permanece na escravidão do pecado, existe a condenação eterna do inferno. E ninguém, mas absolutamente ninguém, poderá se desculpar diante de Deus, serão indesculpáveis, visto que Ele enviou o seu Filho por amor, para morrer pelos nossos pecados. E Jesus mandou que esta mensagem de salvação, o Evangelho, Ele próprio, fosse anunciado
em todos os lugares e até os confins da terra, para que todo o que nele cresce fosse salvo e recebesse dele a vida eterna, a salvação. Mas, porventura, aqueles que não creem já estão condenados, porquanto não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Mas em relação àqueles que são de Deus, aqueles que têm confessado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, isto significa, ou significou, ou tem o significado de que se arrependeram dos seus pecados, reconheceram-se pecadores, se arrependeram, confessaram os seus pecados a Deus e pediram perdão. E Deus os ouviu, e Deus os perdoou, porque Ele é misericordioso e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No livro do profeta Isaías, ele disse que devemos buscar o Senhor enquanto é oportuno. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio no seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que é misericordioso para perdoar. Então agora a palavra de Deus diz: arrependam-se e convertam-se, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês possam desfrutar de paz com Deus, ou de refrigério, que vem pela presença de Deus na vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo aos Romanos, no capítulo 5. Sendo, pois, justificados ou perdoados mediante a fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Ou seja, a nossa comunhão é restaurada com Deus, a nossa vida é restabelecida eternamente com Ele, porque Ele nos vivifica, nos ressuscita espiritualmente, porque viver em escravidão do pecado significa estar morto para Deus por causa do pecado. E isso é muito sério. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Há alguém aqui, porventura, que ainda não entregou a sua vida a Cristo? Este é o momento oportuno de você reconhecer seus pecados, de arrepender-se deles, de voltar-se para Deus e pedir perdão, e o Senhor vai perdoá-lo, ou perdoá-la. Porque Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas você já entregou a sua vida a Cristo? Glória a Deus por isso. Então, você precisa prezar ou primar por uma vida de santidade. Porque esta é a vontade de Deus. Deus o chamou para uma vida de santidade. Deus o chamou para uma vida de santidade para que você possa viver para um destino glorioso com Cristo, segundo a mesma vida de Cristo, para que você seja semelhante a Ele. Salvação não é apenas a realidade do perdão de Deus para os nossos pecados aqui na terra. Salvação é uma vida que recebemos de Deus para ser vivida eternamente com Ele, mas é uma vida para ser semelhante a Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor, o que nos perdoa e nos salva, conforme a justiça de Deus. Então Deus, Ele tem o desejo de perdoar todos os nossos pecados. Então temos este chamado: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas como crentes, irmãos, nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus.
Se para mim e para você o chamado de Deus foi tão irresistível que entregamos a Ele a nossa vida, então agora viver uma vida de santidade deve ser a coisa mais natural que temos. Porque conhecemos a Deus, sabemos do seu amor e sabemos da sua justiça. O amor de Deus é revelado a nós no perdão, mas a justiça de Deus se revela sobre os filhos da desobediência. E aquele que é nascido de Deus não deverá ou não poderá viver habitualmente no pecado. Porque é de Deus. Deus tem este selo. Ele conhece os que são seus, e aqueles que são de Deus apartam-se do pecado. Irmãos, irmãs, não queiramos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não queiramos desafiar a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Nem queiramos ser algo além daquilo que devamos ser. Devemos tão somente confiar plenamente no nosso Deus e dedicar a Ele a nossa vida. Permitir que o Espírito Santo nos conduza e aquilo que nós já sabemos e conhecemos, porque temos sido ensinados, devemos viver pela fé. E devemos saber que o nosso Deus, Ele julga e Ele cuida de cada um de nós. E Ele conhece o nosso coração. Irmãos, além do fato de Deus desejar o perdão dos nossos pecados, é imprescindível, eu já falei que é necessário arrependimento e pedir perdão. Então, é imprescindível arrependimento e é imprescindível pedir perdão. Não é o caso de imaginar, Deus é tão bom e eu estou disposto a não errar mais, a fazer diferente, sem querer falar com Deus. Eu preciso resolver a minha vida com Deus. Você precisa resolver a sua vida com Deus. Não devemos ter pendência nenhuma com Ele. Ou então Ele vai ter que nos disciplinar até o ponto de levar-nos a uma rendição total, completa, da nossa vida a Ele. Nas nossas tribulações e aflições, por causa dos nossos pecados. Não se esqueçam que aquilo que a gente planta, a gente colhe. A palavra de Deus até diz: semear vento é colher tempestade. Semear na carne é colher corrupção e morte. Mas a palavra de Deus sempre nos adverte: ora, vocês que já se arrependeram, vocês que já se converteram, pediram perdão para Deus, vocês não são mais pessoas dominadas pelo velho homem ou pela velha natureza adâmica ou a velha natureza desta vida terrena. Vocês agora são espirituais, porque vocês são conduzidos pelo Espírito Santo. Os seus princípios e valores agora são baseados no fruto do Espírito Santo. A vida de vocês agora está fundamentada na palavra de Deus. Por ela, vocês são santificados e por ela vocês vão viver. Porque por ela vocês vão honrar e glorificar a Deus. Irmãos, para recebermos perdão de Deus, devemos nos arrepender de todos os nossos pecados e pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é só uma questão de perdão, é uma questão de purificação. Não é simplesmente uma questão de livramento da escravidão do pecado e do inferno, mas é a santificação da nossa vida. E precisamos ter discernimento espiritual. O Espírito Santo nos dando o juízo, segundo a palavra de Deus, para sabermos o que é certo e o que é errado. E para que tomemos a decisão de viver segundo a fé pela palavra de Deus. E assim a nossa vida, ela vai ser consagrada a Deus. Deus nos fala por meio do apóstolo Pedro da seguinte forma: sejam santos em toda a vossa maneira de viver, ou em todo o vosso procedimento. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, sem santificação ninguém pode ver a Deus. Irmãos, o nosso padrão de santidade, ele tem que ser o mesmo padrão de Deus, ser santo como Ele é santo. Não é ser uma pessoa justa aos nossos próprios olhos, e nem ser uma pessoa aceitável aos olhos da sociedade. Porque o mundo todo jaz no maligno, entendam isto. E por que o mundo todo jaz no maligno? Porque o mundo todo está em pecado. O mundo anda em trevas. O mundo não ama a Deus, e o mundo não se submete a Deus, e não vem para o Evangelho, porque não gosta de que as suas obras pecaminosas sejam reprovadas. Então, eu e você, necessitando de perdão de Deus para a santificação da nossa vida, não mais para o livramento da escravidão e do inferno, porque se já entregamos a nossa vida a Cristo, já estamos perdoados e salvos, mas o perdão que nós precisamos de arrependimento e de confissão de pecado. Porque sem arrependimento, sem o derramamento do sangue de Cristo, não há perdão do pecado. E nós precisamos de reconhecer quando erramos, para santificar nossa vida ao Senhor. Porque aquele que é de Deus não vai viver escravizado pelo pecado. Não vai ficar vivendo habitualmente no pecado. Precisamos viver uma vida de perdão e de salvação. E viver uma vida de salvação é viver uma vida em que estamos buscando a plenitude da vida de Cristo para o nosso viver. Porque, quanto ao pecado, nós morremos para ele. Quando é que nós morremos para o pecado? Quando eu renuncio o meu eu, quando eu nego a mim mesmo, quando eu rejeito as obras sem frutos deste mundo, as obras infrutuosas das trevas, quando eu busco a vontade de Deus e o fruto do Espírito Santo para a minha vida, quando eu busco uma vida de honra e de glória ao Senhor Jesus para ser semelhante a Ele e para glorificar o nosso Pai Celestial por meio dEle, para que em mim seja manifestada a glória de Deus. Então não é compreensivo que eu ou que você permaneçamos em erro na nossa vida espiritual. E lembre-se de uma coisa: todos nós somos imperfeitos de tal forma que nós temos a necessidade de uma luta tremenda todos os dias
para ter uma vida consagrada a Deus. Estamos lutando contra o nosso eu, o velho homem, porque estamos carregando ele como um corpo de morte. O apóstolo Paulo falou sobre isso de uma forma que ele diz o seguinte: olha, o bem que eu quero, eu não estou conseguindo fazer, o mal que eu não quero, eu estou praticando. Quem é que me livrará desse corpo de morte? Ou seja, quem me livrará do velho homem que quer ressuscitar em mim? E ele diz: graças a Deus que me dá vitória por Cristo Jesus. E tudo o que eu tenho, e tudo o que eu sou, é pela graça de Deus. E se não fosse a graça dele, eu seria e continuaria sendo o pior de todos os pecadores. Nós temos a recomendação de Deus, que é a seguinte: ora, aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Mas se cair, não fique deitado, levante-se. Temos também uma advertência da palavra de Deus, porque quando nós nos distanciamos dos propósitos espirituais e nos entregamos mais a esta vida terrena, quando nós contemporizamos as nossas fraquezas e passamos a aceitar o nosso pecado como uma coisa normal, nós então somos prostrados por um sentimento de letargia espiritual, de dormência. E aí passamos a dormir um sono de morte com aqueles que estão mortos no pecado. A palavra de Deus então nos adverte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então você precisa ter o esclarecimento de Cristo para a sua vida. Você precisa da palavra de Deus no seu coração. Você precisa da direção do Espírito de Deus com você. Mas Jesus, irmãos, a respeito do perdão dos nossos pecados, ele colocou uma condição muito séria para a gente. Escutem o que ele falou em Mateus capítulo 6, os versículos 13 e 14. Eu quero perdão, então eu preciso aprender também a perdoar. Jesus diz o seguinte: versos 14 e 15, aliás. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aquilo que queremos receber de bênção, também deveremos oferecer aos outros que precisam das mesmas bênçãos. E estas palavras que Jesus disse, elas fazem parte da oração que ele ensinou, a oração modelo. E quando ele diz para a gente pedir perdão para o Pai, ele colocou essa condicional: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Precisamos ter um coração igual de Deus, gracioso, cheio de compaixão, misericórdia, justo, mas amoroso. Não quer dizer que vamos concordar com os erros das pessoas, não quer dizer que vamos imaginar que elas não têm que consertar a vida delas com Deus. Elas estão erradas. Mas nós vamos liberar perdão, porque nós mesmos precisamos do perdão de Deus. E com o temor de Deus no coração, porque quando eu tiver que jogar uma pedra no telhado do outro, eu vou lembrar que o meu telhado também é de vidro.
e que muitas vezes o que eu estou fazendo vai estar retornando para mim. E o que Deus quer é que a minha vida reflita o mesmo caráter de Cristo. Como é que está a nossa vida hoje, irmãos? Como é que está a sua vida? Há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus e precisa fazê-lo? Este é o momento de você refletir sobre isso e entregar a sua vida a Jesus. Mas você que já está caminhando com Jesus, como é que está a sua vida? Você está amarrado nos laços de Satanás? A palavra de Deus diz que quando a gente está em pecado, Satanás está amarrando a nossa vida. É um laço que ele tem. São as cordas do pecado que amarram. E aquele que é de Deus precisa se libertar disto. Mas para ser liberto precisa de Cristo, a verdade. O sangue de Cristo para perdoar e purificar. Mas é preciso arrepender e pedir perdão, se converter. Não é simplesmente arrepender e pedir perdão, não haverá mudança alguma, não haverá diferença nenhuma se não houver conversão, se não houver mudança de vida, se não houver libertação, transformação. Deus quer me perdoar? Sim. Vou receber o perdão de Deus? Sim, se me arrepender, pedir perdão e me converter dos meus maus caminhos. E se eu perdoar os meus devedores. Ou seja, a bênção da salvação é para mim e a condenação é para o outro. Não é assim que Deus está ensinando, não. Agora, se eu quero salvação, libertação, vida nova, vida eterna, santidade com Deus, e o outro não quer, mesmo recebendo carinho e amor, é a vida dele ou a vida dela, em contraposição ao chamado de Deus e ao propósito dele. Tenho certeza disso, Deus não vai perdoar quem não se arrepender. Deus não vai perdoar quem não confessar os seus pecados. Deus não vai perdoar quem não pedir perdão e quem não se converter a Ele. É preciso ter humildade e submissão a Deus, quebrantamento de espírito, de coração. A um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Mas um coração arrogante, teimoso, Deus não vai aceitar. Agora, lembremos de uma coisa, não é a minha verdade, não é a verdade sua, não é a minha ou a sua razão, não é o meu ou o seu padrão. A verdade é Jesus, o padrão é Jesus e a razão é Jesus. É a palavra de Deus. É a vontade de Deus para a nossa vida. Já imaginou se você tivesse que partir repentinamente para a eternidade? Como é que está a sua situação espiritual hoje? Você está preparado para encontrar com Deus? Deus disse para Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Você está preparado para encontrar com Deus? Você pode chegar de cabeça erguida pela fé, confiado ou confiada na justiça de Cristo, no perdão, na salvação dele? É muito mesquinho da minha parte, ou seria muito mesquinho da sua parte, por pensar da seguinte forma: eu já estou salvo mesmo, não importa o que é que eu vou receber de galardão no céu. É muito mesquinho isso. Isso revela um espírito de arrogância para com Deus e a sua vontade para a nossa vida. Porque eu não tenho que trabalhar
em busca de um galardão, eu tenho que trabalhar por amor. Eu tenho que servir a Deus porque Ele é a razão da minha vida, é a razão de tudo que eu sou e é a razão de tudo que eu quero ser para a eternidade, conforme o propósito dEle. Aí sim, o que Deus tem preparado para mim, eu tenho preparado para você, vai ser resultado de uma vida de fé, de amor, de dedicação. Como Jesus disse na parábola dos talentos: servo bom e leal, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra, pois, no gozo do teu Senhor. Irmãos, não nos conformemos com este mundo. Ou seja, não tomemos a forma deste mundo, nem estejamos acomodados com as obras pecaminosas deste mundo que querem nos enganar e nos atrair e nos levar a tropeçar no nosso relacionamento com Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós, os seus filhos, os justos, seus ouvidos atentos às nossas orações. O Senhor é contra aqueles que fazem o mal, mas o Senhor é conosco, por causa da justiça de Cristo em nosso favor e da nossa vida agora justificada e justa nele. Os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios perecerão, os justos receberão a sua coroa de vitória. Ser fiel até a morte da ti é a coroa da vida. Os justos alcançarão a gloriosa vida com Deus, porque estão em Cristo, não se conformaram com este mundo, não se acomodaram com uma vida pecaminosa, mas sempre buscaram a santidade com Deus. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: todos nós estamos sujeitos a errar, porque estamos carregando ainda conosco a nossa natureza terrena. Nós temos ainda o velho homem, o homem do pecado que está morto, está crucificado com Cristo, e ele deve permanecer sepultado com Cristo, na nossa imersão no caráter de Cristo, que é o nosso batismo espiritual nele. Novo nascimento, nova vida, para que em Cristo sejamos participantes da vida de Deus e da glória de Deus. E que Deus em Cristo nos dê e nos conserve numa vida de santidade, mas que nós, da nossa parte, possamos ter discernimento espiritual para viver o que é santo e justo com o nosso Deus, e reconhecer os nossos erros, e pedir perdão, e perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo, para que assim possamos também ter o perdão dele. Amém? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra ao nosso coração, obrigado pelo Seu amor misericordioso, pelo perdão que o Senhor nos deu em Cristo, pela santidade que nos dá no Espírito Santo do Senhor e na Sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por cuidar de nós e abrir os nossos olhos, as nossas mentes, para poder viver para a Tua glória, para nos afastar do pecado e para viver uma vida segundo o Teu coração. Muito obrigado. Nos ajuda, Pai, e nos livra de todo o mal. Não nos deixe cair em tentação, e que o Senhor nos livra do tentador, nos livra de nós mesmos também, muitas vezes, nos dê a vitória contra este mundo e contra a soberba da vida, Pai.
quebranta nosso coração e nos dá um espírito reto e um coração puro. Renova cada dia a nossa fé e nos sustenta nela. No nome de Jesus eu oro e nos colocamos como igreja perante o altar do Senhor para uma vida de santidade e de honra a Ti, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém.